Olá, bem-vindo, bem-vinda, você está no Eureka na TV. Lembrando, hein, esteja conosco todos os dias a partir das 3h30 da tarde, assim como também no rádio, né? Não esqueça, estamos sempre com você, sempre no rádio, discutindo ali durante 5 minutinhos pela manhã, perto das 7 horas, e à noite, perto da meia-noite, a respeito de educação, de temas importantes para a educação. E já lembrando disso, né, lembrar aos nossos ouvintes que a prova do Enem finalmente saíram as datas 3 e 10 de novembro, né, para a surpresa de 0 pessoas. Já que não havia outras datas para colocar, né? E quase sempre é justamente em novembro. E eu estou aqui de novo, nós firmamos compromisso, eu estou aqui de novo com a professora Gabriela. Olá, Tudo bem, Gabriela? Estou aqui de novo com a professora Gabriela e estamos conversando sobre justamente a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e continua acontecendo, né? Não vai ser fácil para sair dessa, é uma coisa que vai levar alguns, diria, anos para restabelecer o Estado, né? E nós estamos tentando entender o que aconteceu efetivamente, né? A partir do olhar das ciências, né? E principalmente a partir do olhar da ciência da geografia, entender os processos que levaram a esse terrível acontecimento. Se você não assistiu o programa anterior, procure, tá? Digamos, se você pegou esse segundo, você ainda pode ver uma reprise dele no sábado, assim como você pode encontrar no YouTube, né? Nós sempre colocamos lá, temos agora colocado no YouTube, você procura em Instituto Eureka, né? E lá você vai encontrar direitinho todos os programas, Instituto Educacional Eureka. Lá você encontra direitinho todos os programas, eles vão sendo colocados para você poder assistir. Importante, principalmente você que vai fazer a sua prova de vestibular, a sua prova do Enem, porque com tudo isso que aconteceu, tem grandes chances de alguma coisa com relação ao meio ambiente, que já caiu, é verdade, né? Mas pode voltar a cair, sei lá, alguma coisa referente a isso. O que você acha, Gabriela? É possível? Muito possível, né? A prova de geografia, ela sempre vem aí com questões interdisciplinares, obviamente, mas trazendo esse pano de fundo, né, das questões ambientais, climáticas. Então, é com certeza um tema de relevância que provavelmente vai ser cobrado de alguma forma. Eu também acho, porque esse acontecimento traumatizou o país, né? Isso. E é importante chamar atenção para esses aspectos do clima e da própria preservação do meio ambiente, que muitos esperam agora parem, porque vão estar pagando o mico, que chamavam as pessoas que se preocupavam com isso de ecochatos, né? Uhum. Os ecochatos, deixa eu olhar para você, estavam certos, né? Bom, mas vamos lá. Nós paramos conversando sobre o Guaíba, que é um cara de múltiplas personalidades, né? Ele é um lago, ele pode ser um estuário e um rio, né? Então vamos daí para frente. É isso aí, a gente falava então sobre essa dualidade, né? Esse comportamento dual do Guaíba, que é um recurso hídrico, digamos assim, né? Que recebe águas de muitas regiões, e então, além da chuva que Porto Alegre recebeu ali, né? O rio acabou recebendo essas águas das outras áreas mais altas do relevo, né, que confluem para esse rio-lago, né, barra-lago. E aí o interessante é a gente observar que a ocupação da cidade de Porto Alegre e da região metropolitana também, né, que vai se expandindo, se dá justamente ali, nas bordas do Guaíba, né? E inclusive nessa parte de leito maior, né, desse recurso hídrico que, pela sua dinâmica natural, vai de tempos em tempos encher, né? E o impressionante disso, como eu já comentei, eu conheço, eu sou de lá, é você ver como o rio, ele buscou, de uma certa forma, territórios que já eram dele. Sim, porque né? Uhum. Porque as águas alcançaram a Rua da Praia. Será por que a Rua da Praia tem esse nome, né? Porque o rio batia ali. Lógico, evidente, né? O estádio do Beira-Rio, por que tinha esse nome?
E hoje, se você passasse, antes dessa catástrofe toda, passasse no Beira-Rio, você ficava meio que sem entender, né? Por que Beira-Rio, que ainda tem todo um CT do Internacional atrás, tem todo um monte de coisa para chegar no rio, né? Mas é que quando o Beira-Rio foi construído, ele ficava na beira do rio, efetivamente. Você ia, às vezes, de barco assistir o jogo. Olha só. Né? Você pegava um barco no centro da cidade e vinha até o estádio para assistir o jogo, depois pegava o barco, voltava e pegava teu carro que tu tinha deixado no centro. E olha que o gaúcho já apareceu, falei tu. Ele tinha deixado no centro. Né? Quer dizer, era na beira do rio. E muitas regiões ali eram na beira do rio. Tem um bairro chamado Humaitá, se eu não me engano, acho que é esse o nome que está um dos bairros alagados, que também era um alagadão. Né, que foi aterrado e tal, e ali colocado um bairro inteiro e que agora está embaixo d'água também. Então, de uma certa forma, se você volta ao passado, né, eram territórios do rio. Né? Dragar um rio, dragar, ele é largo, né? é um lago, você vai tirando territórios, a água vai ter que ir para algum lugar, né? Exatamente, pela dinâmica natural dele. Ela vai ter que reencontrar seu leito natural, né? E é interessante você falar do Beira-Rio, né? Acho que cabe a gente retomar até aquele termo do futebol de várzea, né? Por que do futebol de várzea? Porque esses campos, né? Esses campos de terra batida, eles eram feitos nessas áreas de planície, Sim. nas planícies de inundação. Né? Que são áreas ali próximas do rio, que na verdade a gente pode inclusive considerar parte do rio, porque o rio ele vai ter o seu leito menor, que é justamente onde passa esse fluxo principal, mas de tempos em tempos com a chuva, ele vai encher, né? E aí vai inundar essas áreas que a gente chama de planície de inundação ou área de várzea, que era onde eram concentrados esses campos de várzea, que são né? necessárias para o rio, né? Quando você vai roubando essas áreas de inundação, que são áreas que o rio vai se expandir, se você roubou dele, aonde é que ele vai ir? Exatamente. Na hora que ele aumenta as águas, ele vai voltar, ele vai tomar aquelas áreas de inundação, mesmo que a tua cidade esteja ali. Exatamente. Né? Inclusive tem uma imagem que né, nos nossos slides ali, com o Guaíba, e essa parte em roxinho ali, ó, é toda a região, né, de Porto Alegre. Porto Alegre, sua região metropolitana. Então, pegando justamente essa parte ali das bordas do Guaíba. E aí é interessante a gente observar que tem rios que chegam nele, rios menores que chegam nele. Ele vai crescendo, depois ele vai desaguar onde? Na Lagoa dos Patos, que na verdade é uma laguna, né? Porque ela tem uma entrada para o mar. E por ter essa entrada para o mar, ela vai ter água salobra, então não é uma lagoa e sim uma laguna. Que foi também muito afetada agora pelas chuvas, né? Porque a cidade de Rio Grande e Pelotas, né? Que ficam nas bordas ali. Receberam uma grande quantidade de água proveniente desses outros fluxos, né? Rios e conjunto de lagos e rios que existem nessa região. Tem uma outra imagem também para a gente conversar um pouquinho sobre a diferença. Bom, me desculpa, acho que é até bom a gente olhar para essa antes, depois a gente fala sobre essa diferença de enchentes, alagamentos e inundações, né? Essa imagem ela é extremamente impactante, né? Porque a parte em vermelho mostra exatamente as áreas que foram inundadas, né? As áreas inundadas. É de impressionar, né? É de impressionar. Foram feitas sobreposições, né, dessa imagem em outras capitais para que as pessoas conseguissem se sentir próximas, né? Conseguissem se colocar na posição de quem está ali nessa região de Porto Alegre, região metropolitana mesmo, né? E inclusive áreas ali da Serra, né? Porque já pega Novo Hamburgo, já pega áreas mais altas, né? Exatamente. E que foram extremamente afetadas. Isso tudo tem a ver com o processo de ocupação e de ordenamento territorial da cidade, né? Que vai, claro, acompanhar os rios pela sua facilidade, né? E isso impressiona por uma outra coisa. As ilhas do Guaíba sumiram. Sim. Não tem mais, né? E esse acúmulo de sedimentos dentro do Guaíba ali não é à toa também, né? A gente passa por um processo de assoreamento, né? Que é quando você retira essa mata ciliar ao redor, né, de qualquer rio, lago, enfim, e os processos de erosão se tornam mais intensos, então esses sedimentos erodidos vão para o fundo, né, do lago, do rio, enfim, diminuindo sua profundidade.
e aí contribuindo para problemas como a enchente, né, que a gente observou. Essa próxima imagem mostra, inclusive, a diferença, né, me desculpem, não era essa imagem, é a próxima, então. Vamos lá, não tem problema. Vamos essa sim, de enchentes, inundações e alagamentos, né? E aí a gente consegue ver a situação normal. Sabe o legal de quando acontece isso? Sabe o legal? É que a gente sempre pode culpar o diretor, porque ele não tem como responder, entendeu? Ele não tem como responder. Aí chega, o diretor errou. E ele tem que engolir, ele pode ficar bravo comigo, ele pode me xingar de lá, mas poxa, diretor, então vamos lá. Aí você quando diz, não é, entendeu? Você não me deu a possibilidade de jogar a culpa nele. Agora na próxima eu já sei. A próxima eu já sei. Vejam, nós temos ali uma imagem começando pela enchente ali, né? Então, a situação normal de um rio, ela está ali no seu leito menor, né? Que é onde passa esse fluxo. Um pouquinho acima no relevo, nós já temos a planície de inundação que conversávamos, que é essa área de várzea e tal, e que em momentos de grande chuva, né, ele vai sim inundar, né, chamando então de inundação, esse transbordamento que ultrapassa o limite do leito menor e vai para esse leito maior. A questão é que a gente já tem ocupações. Essa imagem. A gente já tem, e a gente já tem ocupações significativas nessas áreas de leito maior, de planícies de inundação. Bom, acho que se a gente for pegar o aspecto histórico, inclusive, né, quantas das civilizações se formaram a partir dos rios, né? Sim, as grandes civilizações, né? Inclusive, Egito, né? Mesopotâmia. Exatamente. Em torno de grandes rios, né? Justamente pela facilidade de culturas, de escoamento agora, né, dessas produções também. E aí a diferença disso tudo para um alagamento é porque o alagamento ele vai acontecer ali, então, nas áreas urbanas, quando a gente tem a impermeabilização desse solo, né? Então, acontece uma chuva intensa ou uma inundação e essa água não tem para onde drenar, não tem para onde escoar. Uma etapa importante do ciclo hidrológico, que é a infiltração, não acontece. Né? Essa água não consegue infiltrar porque a gente retira a cobertura vegetal, coloca lá asfalto, concreto, essa água vai para onde? Para dentro da casa das pessoas, sim, porque não tem para onde escoar. Aí os bueiros ou galerias subterrâneas com uma grande quantidade de resíduos sólidos urbanos ali, né? O lixo mesmo, e aí não tem para onde escoar, né? Bom, somado a isso, a canalização dos rios, né? Encaixotamento deles, né? Já vamos falar sobre isso. Nos aguarde, vamos fazer um intervalinho. Já voltamos, tomem a sua aguinha. Já voltamos e esse é um ponto importante. A canalização, né? E uma coisa, um fenômeno até que nós temos em Curitiba, né? Exato. Já voltamos, daqui a pouco com você, hein? E estamos de volta, beleza? Tomou sua aguinha? E aquele xixizinho sagrado, beleza? Joia! Então estamos juntos de novo para continuarmos aqui, eu e a professora Gabriela, né? O papo justamente sobre a terrível tragédia, mas tentando entender, como eu disse, para você que não estava no primeiro bloco, nós já tivemos um programa anterior, dê uma procuradinha, é importante você dar uma olhadinha, entender aos olhos da geografia, né, da ciência em si, o que efetivamente aconteceu, sem achismos. Né? Mas entendendo efetivamente aos olhos da ciência, que é sempre o que a gente deve saber fazer, né? O achismo, o seu fulano falou, o que a ciência disse? É bem melhor, né? Bom, mas vamos adiante. Você estava falando da canalização dos rios, se eu não me engano, né? Isso, eu estava comentando sobre essa sequência, né, de ações dentro do espaço urbano que acabam contribuindo para alagamentos, né? Então, seja a impermeabilização do solo, o acúmulo de resíduos sólidos também, né, o acúmulo de lixo e a canalização dos rios, porque eles acabam encaixotados, fechados ali, a gente acaba nem percebendo que eles estão ali, mas estão. Esse é um fenômeno, você que não está em Curitiba, esse é um fenômeno que nós temos aqui em Curitiba. O centro de Curitiba era cortado por rios. Exatamente. Né, cortado por rios. E hoje, todos os rios estão embaixo da terra, né, e a maioria deles, todos viraram esgoto da cidade. Né? Tanto que tem alguns rios aqui de Curitiba, em certos trechos que estão canalizados, que você pode andar até com um barquinho. Tem que andar até com um barquinho lá embaixo, porque tá lá, virou um esgoto e tem certa profundidade e tal. Então anda, inclusive, com um barquinho. Quer dizer, se você olha o centro de Curitiba, é meio louco imaginar isso, inclusive. Né? A gente nem imagina que existem rios passando, né? Pelas ruas que a gente passa todo dia, né? Exatamente. E é isso, tudo isso vai contribuir, obviamente, para as sequências de alagamentos. E aí, como foi o caso ali do Rio Grande do Sul e dali da região metropolitana de Porto Alegre e tal,
uma sequência, né, de fatos. Então, desde essa chuva mais intensa, de um relevo que vai levar essas águas para essas regiões e de um solo todo impermeabilizado, né, não permitindo que essa água escoe e drene de fato. E aquela imagem que você mostrou, volta na imagem anterior aí, meu amigão. Essa imagem eu achei muito boa pelo seguinte também. Você colocou ali enchente, área de inundação, alagamento e tal. Se eu olho para essa tua imagem aí, era pra gente até sentir vergonha, né? Por quê? Porque há 4.000 anos atrás os egípcios já sabiam disso. Já produziam, né? Eles produziam canais. justamente nas regiões ali de enchente, né? Do Nilo. Eles produziam ali, aproveitavam, criavam canais de irrigação e tudo mais, sabiam como aproveitar. E nós termos vergonha disso, né? Pois é verdade. Sabe que tem um geógrafo brasileiro, Carlos Walter Porto Gonçalves? Não sei se agora será que é geógrafo... Vamos adiante. Assim, enfim, né? Geógrafo, mas ele aqui trabalha muito com a geografia e ele fala desses ensinamentos, né? Das antigas civilizações e dos povos originários, principalmente. Inclusive para a gente lidar com essas mudanças climáticas, lidar com essa natureza em transformação. Né? Ele fala de que talvez a gente precise voltar e olhar para como esses povos originários, que já estão aí há tantos séculos, né? Vivendo ao lado da natureza. Você né? falou em povos originários, né? Os Yanomami, eles, na cultura deles, eles chamam a planeta em que nós vivemos, né? A Terra em que nós vivemos, eles chamam de planeta floresta. Que consciência linda, né? Em relação à consciência que nós não temos. É verdade. Né? O planeta floresta. E a consciência que eles têm de que esse planeta floresta, se acabar, eles terão ido embora. Uma consciência de povos originários que alguns desinformados chamam de primitivos, né? Desinformado completamente, mas que tem uma consciência de ideia, de planeta, de mundo e de coexistência com esse mundo muito superior a qualquer um de nós. Né? A gente tem muito a aprender, né? Exatamente. Com a forma, com o modo de vida deles. E aí, só puxando um pouquinho, eu não sei, você me disse que vai nessa direção, mas eu fiquei assim, abismado, porque eu puxei, né, de antigos arquivos, imagens da enchente de 1941. E é incrível a semelhança. Sim. Parece que você pegou uma foto de hoje e colocou em preto e branco. Principalmente ali no mercado público, a água parece estar na mesma altura. Né? É incrível isso, mas... exatamente, porque é isso, né? Essa ocupação, ela se dá já não é de agora, né? Essa ocupação da cidade, ela se deu há bastante tempo, mas é claro que hoje em dia é intensificada, né? Pelo aumento da população. Mas é isso, a gente tem uma zona inundada ali em 1941, a chuva não foi tão intensa quanto agora, mas foi bastante significativa também, né? Foi um evento extremo, com certeza, naquela época também. E que vai inundar justamente essas áreas de ocupação ali nas bordas do Guaíba. Né? E aí a gente estava conversando sobre o Guaíba e é interessante a gente observar como é que a legislação ambiental atua nisso, né? Quando a gente fala de legislação de proteção, né, de lagos, a ideia é que a gente tem ali 50 metros de proteção a partir da borda, né? Então, a partir da borda de um lago, 50 metros de proteção para daí poder construir qualquer coisa. E num rio, dependendo do tamanho dele, cerca de 500 metros. Então, você considerar um lago ou um rio vai ter consequências muito grandes ali. E a legislação do governo do Rio Grande do Sul, bem como da Prefeitura de Porto Alegre, consideram, obviamente, o Guaíba como um lago, né? E não como um rio, justamente para poder ter uma área menor de preservação. Porque é uma área de grande especulação imobiliária, né? Uma área que passou, inclusive, por uma revitalização muito grande, né? Espaços ali de lazer, mas também de construção de condomínios, prédios luxuosos e coisa e tal. Então, tudo isso tem um aspecto político muito forte, né? Sim. A lei engana a nós, né? Não engana a natureza, né? A lei assinada... Exato. Não, vou liberar.
Então tá. Não, a natureza ela não vai ser enganada. E as consequências estão aí, né? E infelizmente vão ser sentidas por toda a população ali, né? Independente. Porque precisa, né? Essa mata ciliar, como você falou, quer dizer, esse espaço deixado para a natureza em volta do rio. Porque senão você está só criando possibilidades desses desastres acontecerem. Exatamente. A mata ciliar, além de prevenir a erosão e o assoreamento, é interessantíssimo porque as raízes das árvores elas promovem caminhos por onde a água consegue infiltrar melhor no solo. Então, diminui a chance de ficar um solo encharcado, né? Um solo encharcado. Então, ela consegue infiltrar melhor. É fundamental Eu que se preserve. estava lendo um material sobre a construção do Canal do Panamá. E eu fiquei impressionado com o material. E aí, depois, até fui buscar imagens para conferir. Os construtores do Canal do Panamá, eles estavam fazendo a construção na altura da própria água do mar e tal. E o que acontecia? Quando eles derrubavam a mata ao redor, muitos morreram no desabamento de terra. Por quê? Porque não havia mata para segurar o terreno, né? Como eles tiraram, esse terreno cair e matou um monte deles soterrados. Aí o que eles tiveram que fazer? Acabar subindo a construção e usar o processo da inclusa, aquela que tem no meio do caminho, né? Quer dizer, não tem outro jeito. Às vezes você tem que, mesmo sem querer, respeitar a natureza, né? Exato. Porque se eles tiravam a mata para construir, desabava tudo. Exato. Porque o que firmava era a mata, né? E a mesma coisa, você tem um terreno totalmente impermeabilizado. A água vai ser absorvida pelo quê? Exatamente. Inclusive a região serrana ali que recebeu essas chuvas, ela vai passar por processos de deslizamento de massa justamente por isso também, né? Claro, são chuvas muito intensas, talvez mesmo sem grandes ocupações, essa terra teria deslizado, né? Porque, obviamente, é uma questão natural, né? Da própria gravidade, né? Sim. Agora, com a ocupação, isso se torna muito maior e a gente visualiza isso não só no Rio Grande do Sul, né? A região serrana do Rio de Janeiro, todo ano. Todo ano ali, né? Petrópolis, essa região ali do Rio e também de São Paulo, né? Que são áreas que são muito ocupadas, adensadas e que tem muito declive, né? Então, passam por essa situação. Mas não, eu acho que isso é fundamental. E você tem mais uma imagenzinha ali para nós. Era justamente sobre as APPs, né? As áreas de proteção permanente dos lagos e dos rios, né? Então, o que eu falava era justamente sobre esse espaço, né, de preservação. Então, de lagos e lagoas, a gente teria de 50 metros. Né? E quando se considera um rio, ele pode chegar a 500 metros dependendo do seu tamanho, né? E, é claro, ali no Guaíba não foi diferente. Eles acabaram considerando enquanto lago, pelo menos no que diz respeito à legislação ambiental, justamente para que pudesse preservar menos e construir mais, né? O planejamento urbano ali nesse entorno Eu não sabia, então há essa diferença, se eu considero o rio ou considero o lago. Eu não sabia disso. Para a legislação ambiental, ela é fundamental. Determina quanto você tem que deixar de sobra. E é claro, né? Aí você faz o meio de caminho para fazer de conta que uma coisa é outra. Porque aí para o setor imobiliário é muito mais interessante que tenham menos áreas preservadas, porque pensa, né? Vou construir um prédio de luxo aqui, né? E uma especulação imobiliária gigantesca. Ali foi uma área revitalizada, né? Eu não conheço a região de Porto Alegre, nunca fui, né? Mas a gente sabe pelas coisas que a gente estuda, enfim, que existiu toda uma revitalização dessa área, que inclusive fez com que a gente tivesse um processo de gentrificação nesse espaço, que é quando a gente passa a observar uma diferença de perfil populacional, né, de quem antes frequentava e morava nessa região. Sim, e hoje exatamente, em dia, quem são as pessoas que estão ali? Né? Esse processo de gentrificação é justamente a revitalização de espaços públicos com esse viés de melhorar a condição ali, esteticamente inclusive, para que o setor imobiliário possa investir, né, e a especulação imobiliária possa crescer nessa área. Que havia até intenção, porque é comentado, havia até a intenção até de derrubar o muro. Porque esteticamente Mauá, não era bonito. Né? Eu me lembro que eu era jovem quando ele foi construído, né? Era bem moleque,
E justamente até alguns chamaram na época de o Muro da Vergonha, comparando com o muro lá de Berlim, porque seria um muro mais ou menos do mesmo estilo, que ele era feio. Agora o feio mostrou sua, quer dizer, quase utilidade, né? Se não tivessem deixado sucatear, como sucateou, né? Os portões já não fechavam mais, eles tiveram que substituir os portões, substituíram por portões muito mais fracos do que deveriam ser. Aí na hora de fechar foi a cena que nós vimos, eles colocando sacas de areia para conseguir manter, porque o portão não tinha a estrutura necessária. Quer dizer, foi uma série de descasos que ajudou a agravar o que poderia ter sido menos grave, né? Poderia ter sido menos terrível. Mais alguma coisinha? Acho que é isso. Ou fechamos a conta? Uhum. Fechamos a conta? Fechamos. Beleza, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. A professora aqui já virou sócia, ela não sabe, mas ela já virou sócia. Vai aparecer outras vezes para a gente debater, conversar sobre assuntos. Obrigado, Gabriela. Obrigado, foi sensacional. Estaremos juntos aí em próximos programas, hein? Espero que você tenha curtido. Não pegou esse? Pegue esse, assista e também o anterior, se você não pegou esse inteiro, e pegue o anterior. Foi bem legal para a gente entender, à luz da ciência, efetivamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um abraço, até nosso próximo programa. Tchau, tchau.